O William Shakespeare, ele tem uma frase que é assim: existe uma sutil diferença entre dar as mãos e acorrentar uma alma, né? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre isso do relacionamento amoroso, de não criar um laço de dependência emocional negativo, né? Então, é assim, um relacionamento amoroso, ele tem o seu propósito, claro. E tem, é como se fosse uma corda, assim, né? Os dois seguram dos dois lados, né? Quando um puxa a corda mais do que o outro, daí um é levado, né? E daí a gente pode falar que a gente está em estado de dependência emocional. Mas vamos entender também essa coisa também de, ai meu Deus, eu quero me relacionar e não quero sentir nada. Daí desculpa, você não está se relacionando, né? Porque se relacionar significa ter um laço, né? E como é isso de você ter um laço, mas você não acorrentar uma alma? Porque há uma diferença. E como diz Shakespeare, uma sutil diferença. Tá? Então vamos entender isso. É assim, o amor, quando a gente ama alguém e a gente é amado, né, de volta, é como se abrisse um espaço de bem-estar, de alegria, de êxtase, de paz na nossa consciência, né? E esse espaço ele se abre. E esse espaço que é a grande graça do amor, né? É como se tudo que a gente fizesse, todas as interações que a gente tivesse com a pessoa amada, fossem para esse espaço estar bem estabelecido dentro de nós, que é uma sensação de abertura, uma sensação de ser aceito, uma sensação de fazer sentido, uma sensação de isso tá certo, né? É uma coisa bem sutil isso. Só que o que acontece? Quando você perde o contato com essa sensação, imediatamente você vai querer de novo essa sensação, e daí você vai atrás da pessoa. E daí, se você cai numa coisa de ficar noiando, num sentido assim de não sentir o amor, mas sim cobrar o amor, mas não é nem cobrar a palavra certa. É assim, quando você perde a sensação, essa sensação precisa ser restabelecida, tá? E daí você vai de novo encontrar a pessoa, né? Às vezes você mora com a pessoa, né? Mas de novo encontrar a pessoa nesse espaço mais amoroso, né? E você permite que a sensação se restabeleça. E daí a sensação tá lá. Agora vamos entender um pouco, né? Às vezes a gente fala assim, ah, essa pessoa é muito carente, fica pegando no meu pé, não sei o que lá, ou se não, ah, essa pessoa nem liga pra mim, né? Às vezes pode estar dentro da mesma casa, tá? Às vezes pode ser um caso, não importa. O que importa é o que está estabelecido que vai ser feito, e disso você pode esperar. O que não está estabelecido que vai ser feito, você não pode esperar, né? Então, por exemplo, se você tem um acordo com a pessoa, então é um acordo mesmo, assim, né? O judaísmo é um contrato de casamento, né? Então você faz um contrato, tá? Como se fosse sei lá, uma compra de uma casa, né? De um trabalho, né? Então tem o contrato, onde no contrato cada um tem a sua parte. Então, é um pouco isso, assim. Então precisa ser primeiro bem claro o que está estabelecido, né? Tá estabelecido que vai ter troca de carinho? Tá estabelecido? É uma pergunta. Tá estabelecido que vai ter sexo? Tá estabelecido? Tá estabelecido que vai ter amizade? Tá estabelecido que vai ter companheirismo? Tá estabelecido que vai ter fidelidade? O que tá estabelecido, né? Que contrato que é esse dentro desse relacionamento amoroso? Quando você sabe exatamente o contrato, é nisso que você pode se apoiar. Porque a partir daí você, bom, então eu estabeleci que vai ter isso, então vai ter isso. Então você pode dar isso e você pode esperar isso, tá? Quando que surge uma dependência? Quando apenas um dá e apenas um recebe. E também quando você quer mais coisas do que está no contrato. Ou você acha que tem mais coisas do que está no contrato. E daí você espera mais coisas. Esse sentimento da espera vai criar uma carência. E essa carência vai dar essa sensação de dependência, de eu preciso da pessoa, eu preciso da pessoa, eu preciso da pessoa, eu preciso da pessoa. Entende? O problema está no contrato.
Você precisa ter muito claro o que está estabelecido nessa relação. E não tem mal nenhum você conversar com a pessoa, né? Porque às vezes você namora com a pessoa, mas você não é companheira da pessoa. Então você não pode esperar que a pessoa te acompanhe, porque daí isso não vai acontecer. E daí se pode parecer uma dependência emocional, mas você foi querendo que a pessoa vai, daí a pessoa não vai, você vai querendo que a pessoa vai, tá, mas não tá no contrato que vocês são companheiros. Então você não pode esperar isso. E se você quer alguém que é companheiro, ou você estabelece no seu contrato desse relacionamento que a pessoa vai ser sua companheira, ou você arranja uma pessoa que também queira, dentro desse relacionamento, o companheirismo. Tá? É importante que você tenha muita claridade do que você pode esperar desta relação. Para não cair num lugar de querer alguma coisa que não existe, se sentir cobrado por algo que não existe, ou fantasiar alguma coisa que não existe, positivo ou negativo, em excesso ou em falta, não importa a direção. Mas é essa confusão que vai criar dependência emocional. Tá? Se a pessoa fala para você, olha, eu posso estar com você das 2 às 4, tá? Tá bom. Então você também se dispõe a estar com a pessoa das 2 às 4. Mesmo que você não tenha o que fazer depois, mesmo que você não tenha o que fazer antes, a sua disposição vai ser desse horário. Se você se dispõe a ficar com a pessoa da 1 às 5, sendo que ela pode ficar com você das 2 às 4, essa hora da 1 até as 2 e essa hora das 4 até as 5 vai gerar carência, vai gerar um sentimento que você depende da pessoa, vai gerar uma baixa da sua energia, tá? Então, por isso que dá essa sensação. É muito importante você ficar na sensação dentro do relacionamento do amor, né? E sentir isso de ser amada. Sentir mesmo, né? Você sente que você é amada, porque um relacionamento é para ser amada, né? Tem as outras funções que vão estabelecer cada vez mais essa sensação do ser amada. Mas esse que é o princípio do relacionamento, você tá se sentindo amado. Tá bom? Então assim você consegue amar em liberdade, né? Você sabendo exatamente aonde você está indo, sabendo exatamente o que está acontecendo, você pode ficar livre. E ficar livre não tem nada a ver com galinhar, ficar livre não tem nada a ver com libertinagem. Ficar livre significa não ficar tendo pensamentos obsessivos em direção à pessoa. Tá? Uma coisa é você amar uma pessoa, ter a presença da pessoa, ter o perfume, o aroma da pessoa com você o tempo inteiro. Outra coisa é você ficar assim, o que a pessoa tá fazendo? O que eu não sei o que lá? Por que não me ligou ainda? Por que não me respondeu? Ah, mas a pessoa viu a mensagem e não me respondeu. Ah, sabe, esse diálogo, essa noia interna, isso não é liberdade, tá? Isso daí a gente gera essa dependência. Então é importante, saiba com quem você está se relacionando. Saiba o que esperar dessa relação. E entra nisso com muita gratidão e muita satisfação. E cresce o amor. Pronto. Não existe dependência emocional quando é feito assim, tá? Existe sim uma corrente, um elo, uma parceria, sem acorrentamentos negativos, tá? Sem que a pessoa fique presa, sem que você fique preso, tá? Quem fica preso é a cabeça. Não tem nada a ver com comportamento, tem a ver com noias internas, tem a ver com pensamento não parar. Certo? Então, bom romance para todos. Obrigada por terem me escutado.